Então, Scrum e métodos ágeis espalharam de uma forma para ganhar agilidade, que a gente fala, e indo no Foundation, agilidade não é velocidade, agilidade é você ter adaptação, e essa adaptação que faz com que você encare problemas que certamente vão surgir, problemas de comunicação que a gente pode falar mais para frente, certamente surgirão. Tudo isso é o cerne da gestão ágil. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil. Eu sou Michel Mussolini e agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. E no episódio de hoje nós falaremos sobre as metodologias ágeis. Nós estamos ouvindo muito sobre esse tema já há muitos anos, continuamos a ouvir, há diversos livros, cursos, coaches, papers, sites, enfim, uma infinidade de fontes sobre o tema e todos prometem transformar os profissionais em seres extraordinários, com altos índices de eficiência, com produtividade, resultados, carreiras meteóricas, processos corporativos leans eficientes, companhias faturando milhões. Mas o que tudo isso tem de verdade? O quão eficientes são essas técnicas, essas ferramentas, essas metodologias? Quais delas que nós podemos usar, quais não? Quais são as melhores práticas? Qual é a real aplicabilidade das metodologias ágeis, do Agile Mindset? E para falar sobre esse tema, hoje temos conosco uma pessoa muito especial, especialista em Scrum, Kanban, métodos ágeis, com mais de 18 anos de experiência e cofundador da MindMaster Treinamentos, uma empresa brasileira pioneira e ensino online de métodos ágeis no Brasil. Nesse contexto, ele já treinou mais de 12 mil profissionais em Scrum, Kanban, OKR, Design Thinking e Lean. Além de ser Scrum Master certificado, possui uma ampla experiência na liderança de projetos de grande escala, tendo atuado como principal gestor de projetos e operações nos segmentos de bancos, finanças, seguros, utilities, facilities, telecom e desenvolvimento humano organizacional. Atuando no Brasil, nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Chile, Portugal e Espanha, ele foi responsável por liderar mais de 1.000 colaboradores em projetos com budget superior a 20 milhões de dólares. E ele é também um dos idealizadores do podcast Seja Ágil, que está disponível nas diversas plataformas e redes sociais. É com extrema alegria, honra, que damos as boas-vindas ao Denis Pedro. Bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer tê-lo conosco. Poxa vida, alguém falando assim nem parece que sou eu, né, cara? Uma bela de uma descrição assim, eu não estava preparado. Muito bom, Michel, muito bom estar aqui, bater um papo sobre gestão ágil, que é um conceito mais amplo até do que métodos ágeis. Vamos nessa. Então tá bom. Bom, então vamos começar com o foundation, vamos começar com a base, né? Fala um pouquinho para nós sobre o que é, então, o método ágil, o Agile Mindset, o que é esse fundamento e quando surgiu, para que surgiu, para que serve, sua importância. Vamos fazer então um pano de fundo para os nossos telespectadores. Assim como muitas das artes que a gente conhece, gestão ágil, métodos ágeis acabaram nascendo no Japão, originando lá na Toyota, quando eles criaram o Lean. E você que já trabalhou na indústria deve conhecer bem isso. O Lean ele veio para você evitar desperdícios, falando um pouco mais pedagogicamente assim, para evitar desperdícios e cuidar das pessoas. Eu gosto de dizer que a principal matéria de qualquer projeto são os seres humanos que estão te ajudando a alcançar o objetivo. E o Lean está assim, totalmente alinhado com isso. Então, lá no pós-guerra, o Japão tinha o grande desafio de reconstruir um país, reconstruir uma cultura, reconstruir ânimos e, principalmente, gerar resultado.
Esses caras começaram a ter um processo fabril maior e eles implementaram algumas práticas ali que depois eles chamaram de Lean, e isso começou um grande movimento na Toyota. Isso foi crescendo, isso foi expandindo para outras empresas. A Toyota começou a tomar outros mercados em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos. Os americanos, que de bobo não tem nada, sacaram que aqueles métodos entregavam mais valor com menos desperdício, por exemplo, de estoque. No passado eles fizeram vários testes. O Lean começou num supermercado, gerenciando estoques ali. E esse foi o grande segredo, de reduzir os custos de estoque e, ao mesmo tempo, cuidar das pessoas, para que elas pudessem ter o principal pilar do Lean ali, que era o respeito. Muito bem. Isso acabou progredindo, os métodos ágeis acabaram nascendo, cada um ali dessa matriz do Lean. A gente teve o Scrum um pouco mais de 20 anos atrás, nascendo no Manifesto Ágil. Foi um grupo de desenvolvedores de software. Lá em 2001, eles se reuniram numa estação de esqui em Utah, com o objetivo de mudar a forma como se entregava software naquela época, que era aqueles contratos assim, eu te dou dinheiro e você me entrega software funcionando. Era uma coisa pouco preocupada com o jeito de entregar e nada preocupado com as pessoas. Então, os indivíduos e interações são mais importantes do que qualquer tipo de burocracia, resumindo bem o Manifesto Ágil. Então, houve um grande movimento no mundo para que o Scrum nascesse naquele momento. Então, o Ken Schwaber e o Jeff Sutherland, que foram os dois caras que encabeçaram esse movimento, eles, depois de lerem um paper lá dos japoneses, do Taiichi Ohno, eles criaram esse Scrum, que nada mais é que um jeito de trabalhar para entregar projetos com qualidade. Depois nasceu o Kanban, que também é originário do Lean, que é você fazer gestão visual das tarefas que você tem que entregar. Muitos dos nossos ouvintes aqui já devem ter visto aquelas paredes cheias de post-it, aquelas 3 coluninhas a fazer, fazendo e feito. Então muita gente já deve ter visto aquilo. Aquilo é a origem do Kanban. É um Kanban que está começando a se preocupar com fluxo, a se preocupar com tarefas. Além disso, existem outros métodos ágeis, mas esses são os mais famosos. O método ágil mais famoso do universo, algum alien que me questione, mas é o Scrum. E o Scrum tem sido cada vez mais usado em tudo quanto é segmento. Na indústria, no serviço, no RH, nas áreas de treinamento. E como que é usado na área de RH? Vamos pegar, por exemplo, a área de recrutamento e seleção. Alguém de recrutamento e seleção tem um baita de um desafio de abastecer a empresa com os melhores talentos que eles puderem, encarar um processo de seleção que não é fácil, uma montanha de currículos para analisar, avaliar, passar por todo o processo de validação de talentos, habilidades e assim vai. E como organizar isso de modo visual, de modo a envolver todas as pessoas, o gestor da área. Então o RH na área de recrutamento e seleção está usando demais Scrum e Kanban. Então alguém que está desenvolvendo produtos na área de marketing, na área de TI mesmo. Os movimentos ágeis começaram na TI no começo dos anos 2000, mas hoje a maioria das pessoas que usam métodos ágeis não são mais de TI. Incrível isso. Isso acabou migrando. Então a indústria tem usado muito, a área de serviços tem usado muito. Então, Scrum e métodos ágeis espalharam de uma forma para ganhar agilidade, que a gente fala, e indo no Foundation, agilidade não é velocidade, agilidade é você ter adaptação, e essa adaptação que faz com que você encare problemas que certamente vão surgir, problemas de comunicação que a gente pode falar mais para frente, certamente surgirão. Tudo isso é o cerne da gestão ágil. Eu sempre que eu ouvi sobre método ágil, né, e as inúmeras metodologias que surgem a partir desse conceito, eu sempre volto, né, na ISO 9000. Eu sou um amante da ISO 9000. Da qualidade. Né? Da qualidade, né? Porque a ISO 9000, ela
é uma base, é um alicerce de gestão, na verdade, né? Ela progrediu muito seu posicionamento. O pessoal achava que ISO 9000 era o problema do gerente de qualidade das Sim. empresas, né? OIM. E hoje na verdade, é um sistema de gestão que prover qualidade de produtos e serviços. E o mindset ali da ISO é você procurar desenhar processos eficientes, né? Então, processos eficientes pensando em cada atividade como uma entrada e uma saída, e essa soma dessas caixinhas de entradas e saídas te dá um fluxo de trabalho, consequentemente, um processo corporativo. E o Scrum nada mais é do que um fluxo de trabalho, né? Sim. Então, é um nome, né? Essa é a minha visão, né? É um Fancy nome name. que vem, né? Do rugby. Né? O pessoal traz, batiza. O americano é muito bom nisso, em termos de marketing. Eles falam a mesma coisa de diferentes nomes diferentes e lançam livros diferentes e lançam, né? A gente vê hoje agora o Quiet Kitchen, Quiet Firing, Quiet não sei o quê, tudo é Quiet. E, na verdade, né, são posturas humanas. Então, o Scrum nada mais é, para mim, do que um fluxo de trabalho idealizado de forma eficiente, de forma a eliminar os retrabalhos, e aí também torna o resultado ágil, porque você não tendo retrabalho, você consegue entregar mais rápido, né? E também, logicamente, isso envolve o relacionamento das pessoas, né? Onde cada fase, né, cada atividade, a pessoa não faz sozinha. Ela tem uma série de parceiros, interlocutores que ela precisa se relacionar para que ela consiga fazer a sua atividade, né? Ela precisa receber o input, a entrada do processo anterior para conseguir fazer o seu trabalho. Então, quando eu, há 9 anos, migrei para o mundo de TI, né, e que eu vi o quadro dos post-its, né, divididos ali em colunas, cada coluna um nome, né, planejar, né, alocar, realizar, estou fazendo, O engenheiro de está pronto. qualidade. Eu falei, qual é a novidade disso, né? Sim. Para mim, como né, uma pessoa que veio do setor automotivo, que já conhecia esses princípios, e também auditor líder da ISO, para mim não era novidade, era apenas um nome, né? E que ficou muito, como fala, marketológico, né? Concordo totalmente com você, porque assim, seria muita pretensão a gente achar que liderança de pessoas é uma coisa nova. Isso é milenar. Isso é antes de Jesus Cristo, Moisés, sei lá, tal, Adão, sei lá, quem você queira. Os aliens, os homens das cavernas. Cara, liderança é uma coisa milenar. É uma coisa que existe desde sempre. Eu gosto de dizer que isso tem muito a ver com o ser humano, de habilidades que a pessoa desenvolve em termos de comunicação, de inspiração nas pessoas e coisa e tal. Scrum, Kanban, ISO 9000, Six Sigma. Acha aí mais 15 letrinhas aí que a gente discute aqui, mas são olhares sobre a mesma coisa. Liderança, não adianta alguém surgir com uma coisa nova aqui, algum molecão inventar um outro nome americano, que, cara, o cara não vai estar inventando liderança. Os métodos ágeis, o que eles têm de bom é a organização. Então, e no meu ponto de vista, aonde normalmente a gente falha em projetos, em organização, independentemente do framework. Se você estiver utilizando o PMBOK e fizer ele direitinho, você vai ter sucesso. Se você usar Scrum, você vai ter sucesso. Agora, 2 pontos-chave. Organização e comunicação são pontos essenciais. Vamos pegar a comunicação, por exemplo. Quem nunca, aquela coisa, né? Quem nunca teve uma reunião que não poderia ter sido um e-mail? Sim. Quem nunca começou a fazer um projeto que se fez a seguinte pergunta: o que será que eu preciso entregar hoje? Ou
será que a galera está entregando mesmo o que eu pedi? Ou no final, será que a gente vai entregar isso? Então, existem algumas formas de só organizar e comunicar melhor. Se eu pudesse resumir, olha que o pessoal mais xiita de métodos ágeis vai brigar comigo, mas se eu pudesse resumir, é uma boa organização e uma boa comunicação com cuidado com as pessoas. Se as pessoas estiverem motivadas, se tiverem clareza dos objetivos, foco no trabalho, abertura para poderem conversar e saberem o que precisa ser feito, e autonomia, olha, você vai ter uma maquininha ali cheia de graxa, você que é engenheiro que curte esses negócios. Cheio de entrega, né? Então vamos falar um pouquinho sobre clareza na comunicação, né? No Design for Six Sigma, que é uma metodologia de desenvolvimento de produto que busca o Six Sigma da produção, mas você já começa no design, a primeira etapa ali chama-se Voice of Customer, ou seja, identificar a voz do cliente. Qual cliente? Daquilo que você vai entregar. Se é um sistema automotivo, ou é o próximo sistema, ou, dependendo, é o usuário. Então, por exemplo, quando a gente fala de banco, né, a voz do consumidor em termos de conforto, usabilidade é o próprio usuário segurança, final. Isso mesmo. Né? Agora, quando eu falo sobre uma pastilha de freio, o cliente ali é o sistema de freio como um todo. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente sempre identifica a voz do cliente. Esse é o primeiro ponto. E uma vez que a pessoa, né, que vai liderar aquele projeto, aquele desenvolvimento, ele entende a voz do cliente, ele tem ali um método de organizar as informações, um template para organizar essas informações e apresentar para a equipe, de modo a fazer um nivelamento de conhecimento do escopo, para que todo mundo reme na mesma direção. É isso aí. Né? E, por exemplo, quando a gente fala do sprint planning, né? Aí eu gostaria que você até falasse um pouquinho, né, sobre como as funciona. etapas, né? O sprint planning, na verdade, nada mais é isso. É você nivelar as expectativas de entrega, nivelar o escopo da entrega e distribuir as tarefas para cada um, para que todos remem na mesma direção, para quando você estiver pronto, fazer o sprint review, entregamos, estamos felizes, né? Vamos para o próximo sprint. Né? Então, porém, o que a gente vê em termos de comunicação? Eu vejo na prática duas grandes barreiras. E aí, depois que você falar um pouquinho para nós do framework, gostaria que você desse alguns aí exemplos da sua experiência aí de muitos anos nessa execução. Primeiro, comunicação é o problema das pessoas, de desenvolvimento pessoal mesmo, né? As pessoas terem dificuldade em tangibilizar uma ideia, em passar para o papel, né? Escrever o escopo do que ela está ouvindo. Né? E aí a gente vê muitos product specialists, né? No nosso mercado, com esse skill, né? Precisando desse skill para entender o que o cliente está falando e traduzir aquilo em matéria, né, de requisitos. Muitos não foram treinados nisso, eles são extremamente técnicos, eles conhecem as medidas, os requisitos de baixo nível, que precisa ser construído numa peça de carro, para uma peça de um satélite, para um foguete da Tesla, mas o cara não sabe botar no papel ou falar para o time o que precisa ser feito na próxima semana. É isso aí. Então, às vezes, a gente até pode ter um template, um processo, mas poucos foram treinados na academia sobre, legal, como que a gente trabalha em equipe? Sim. Como que a gente desenvolve isso na pessoa? Ela vai trazer o background técnico dela, isso é excelente, mas você trazer isso para o mundo da execução,
que eu acho que às vezes a gente precisa ter algum ajuste independentemente do framework. O Six Sigma é muito interessante no sentido de documentação e de processo, mas se você não souber começar ele, Sim. pode babar tudo, né? Sim, sim. Então, um dos pontos é esse, né? O skill de você transcrever, né? A necessidade para um requisito de projeto. E o segundo ponto da comunicação é, vamos dizer assim, o behavior. Boa. Né? Porque sempre que você é exposto, né, a dar um status do seu trabalho, uma vez que você está exposto, vai depender muito da sua segurança psicológica, da sua ética, dos seus valores, dos seus medos, porque vai Do ter ambiente que você está inserido. do ambiente que você está inserido, porque assim, vai ter pessoas que vão espanar, simplesmente vão espanar, Normal. vão ter pessoas que vão culpar o outro, não fiz porque o fulano não entregou, né? E aí já começa a minar o trabalho em equipe, né? Vai ter pessoas que vão sempre ter não é a pessoa, vai colocar a culpa em processo, vai ser Ou até colocar um a culpa comportamento no infantil, né? tio. Então, assim, é a pessoa, né? Então, Sim. a gente tem essas duas barreiras. Então, nos fala um pouquinho sobre o passo a passo aí, né, do Scrum, e nesse aspecto, você como consultor, quando você está treinando as empresas, as equipes que te contratam, que te procuram, como que você trabalha essa questão da comunicação, seja no skill técnico de conseguir transcrever puramente o requisito para a prática, e como que você desenvolve o skill comportamental, né? Então um hard e um soft do trabalho em equipe. Vamos lá. Antes de chegar no Sprint Planning, a gente recomenda usar, eu falo gestão ágil, que é algo mais amplo do que metodologia ágil. Metodologia ágil, eu tenho que pegar o Scrum Guide, imprimir, ler ele e seguir. Quando a gente fala em gestão ágil, a gente bebe da fonte dos métodos ágeis e desenvolve aquilo que se aplica para você. Então, começa desde o seu mindset lá. Então, a primeira coisa lá da mentalidade ágil é você ter uma equipe autogerenciada. Isso já é um baita de um conflito do quem manda aqui sou eu e só funciona no chicote estalando. Então, é a primeira mudança de mentalidade. Como é que eu vou deixar a equipe se autogerenciar? Então, você tem que fazer todo um trabalho para colocar valores ali. E alguns desses valores são a abertura para as pessoas poderem estar num ambiente, como você mencionou, de, poxa, eu posso falar aqui, nossa, que interessante, eu posso errar, é o safe to fail. Então aqui é um ambiente onde eu posso errar, sim, você pode errar, mas todo erro que você tiver é um aprendizado que vai fazer com que você não erre novamente, né? O problema não é errar, né? É persistir no erro, né? Errar coisas novas todos os dias, você está evoluindo, você está aprendendo. Agora, errar sempre a mesma coisa, aí já... Quer dizer que você não aprendeu, então o erro está em não aprender, não em errar. Então no ambiente safe to fail é quando o líder ele entende que, poxa vida, a gente vai cometer erros, mas o interessante aqui é errar rápido e aprender rápido. Não é nem o corrigir rápido, é o aprender rápido. Corrigir é consequência. Então, dado esse mindset de abertura, de comprometimento por parte do time, de uma boa comunicação e foco no trabalho, a gente pode começar, não direto para o Sprint Planning, mas a gente pode começar por um OKR, por exemplo, determinando os objetivos e resultados-chave que aquele projeto precisa alcançar. Então, tendo clareza, o que a gente está fazendo aqui, né? Que é o primeiro passo do Sprint Planning. Tendo lá os OKRs, os resultados-chave que você vai alcançar, aí a gente pode determinar qual que é o grande objetivo, como diz a literatura do Scrum, a meta do sprint. A meta do sprint é tão simples quanto o que a gente vai entregar, qual que é o incremento, que é o nome técnico que o Scrum Guide dá no final desse sprint.
E normalmente tem a figura de 3 responsabilidades no Scrum, que é o Product Owner, que é o cara que é o dono do produto, que tem um paralelo no Six Sigma, tem um paralelo no PMBOK, que na verdade é o gestor, é o líder responsável por aquele projeto, que vai priorizar o que precisa ser entregue primeiro, que vai contar para o time o porquê de acho a gente está fazendo aquele projeto, qual é o impacto daquilo no ambiente, na comunidade, na companhia, no mercado, quais são os resultados esperados. E o Scrum Master, que é quem facilita os eventos do Scrum, ele é o grande líder da galera ali do time, que faz as coisas acontecerem, e os membros do time, que embora o Scrum Guide dá um nome péssimo, são os developers, né? Poxa, eu trabalho, sei lá, em marketing, eu não sou um developer, né? Mas como nasceu na tecnologia, eles ainda mantêm essa nomenclatura. Muito bem. Então, a primeira fase do Sprint Planning, que é foco e clareza. O PO conta, o Product Owner conta para a galera lá, olha, o que nós vamos fazer? O objetivo é esse aqui. Vejam aqui no OKR, isso aqui que a gente quer alcançar. Se a gente alcançar isso, vai ser bacana, tal. Tá aqui uma lista de coisas chamada backlog, que é tudo aquilo que a gente precisa fazer aqui. Muito bem. O segundo passo disso é o time todo, o PO, o Scrum Master, a equipe do projeto, entenderem aquilo e quebrarem aquilo em tarefas menores no sentido de, pô, como é que nós vamos entregar isso? Legal. E aí eles vão lá trocar uma... Estou simplificando um pouco aqui. Sim, claro. E no terceiro passo ali eles vão determinar ali um refinamento, vão entender, depois que entenderam o que precisa ser feito, vão escolher, o time escolhe, olha a diferença ali, da lista priorizada do PO, o time vai escolher ali o que precisa ser feito e vão colocar num planejamento. Normalmente, os sprints duram de 2 a 4 semanas, o mundo tem usado mais 2 semanas, e eles colocam aquilo nessas 2 semanas no planejamento para ser realizado. Os times são autogerenciados, mas eles também, todo mundo tem os mesmos skills equilibrados, vamos chamar assim, todo mundo faz um pouco de tudo em equipes Scrum. Não tem necessariamente funções específicas. Pode ter, não tem problema algum, mas normalmente no Scrum Natura ali, todo mundo faz um pouco de tudo. E como que se desenvolve os skills, né, dentro de cada um? Então vamos parar aqui, antes do desenvolvimento de skills. Vamos lá. Vamos lá, eu achei interessante a sua explicação, eu quero fazer uns paralelos. Vamos lá. Tá? Quando a gente fala, então, por exemplo, do Product Owner, em outras metodologias, a gente está, de uma certa forma, falando do líder do projeto ou do gerente do projeto, né? Então, ou seja, é aquela pessoa que conhece o requisito do cliente, conhece o que eu preciso entregar e consegue passar para a equipe esse contexto. Isso. Legal. O segundo, que é o Scrum Master, eu vejo muito, me corrija se eu estiver errado, como um Tech Lead. Um Tech né? Lead. Porque em equipes de projeto, e aí independente se é TI, se é setor automotivo, se é setor agropecuário, se é farmacêutico, enfim, químico, a gente tem a figura do Tech Lead ou SME, o Subject Matter Expert, que vai fazer com que a gente pegue o objetivo de negócio daquela entrega que o Product Owner ou Project Leader ou o gerente de projeto está apresentando para a equipe e junto com os team members, né, os membros da equipe ou, no caso do Scrum, os developers, né, possam entender, né, de forma mais tácita, mais tangível o que eles precisam fazer. Então, seria mais ou menos... Primeiro passo, esse é o primeiro passo. Legal. Depois, né, aí você comentou, bom, aí a equipe vai se reunir, vai fazer lá suas estimativas e vai colocar aquilo numa sequência, né, lógica de tarefas, ou seja, de desenvolvimento, que é o cronograma.
né? No PMI a gente tem um cronograma de entregas. Logicamente, quando a gente fala de projetos no PMI, no PMBOK, normalmente se fala de projetos de long lead, né? Então, um projeto de desenvolvimento de um computador, é 1 ano, desenvolvimento... Na minha vida de PMP, eu cheguei a estourar o limite do project. Então, de linhas do cronograma. Tantas linhas, né? Então, em carros, por exemplo, eram 36 meses, né? Então, assim, ok, mas seria um mini cronograma ali, olha, em 2 ou 4 semanas, o que a gente vai fazer, quem vai fazer, qual que é o prazo para cada um, né? E o que eu preciso entregar. Legal. Aí, você comentou uma coisa assim, que aí que eu acho que é a grande diferença do setor de tecnologia para outros setores, que é o time escolhe o que vai entregar naquela semana. Baseado no que foi priorizado, né? Baseado no que foi priorizado. Então, esse Como assim, né, cara? esse ponto, né? Esse ponto é um ponto muito delicado. Sim. Porque, e eu acho que é um ponto onde gera muitas indagações, muitas até resistências de altas lideranças das empresas de pensar no Scrum, na metodologia ágil. Por quê? Vamos imaginar, por exemplo, um software, já que a gente está falando do mundo de TI, né? A empresa ela tem uma necessidade de negócio de liberar uma certa funcionalidade no mês que vem. Porém, essa funcionalidade é tão importante quanto um segundo módulo, enhancement de um segundo módulo dentro daquele sistema. E ela quer que seja essa funcionalidade, em vez do enhancement do módulo, primeiro, como estratégia de negócio. E aí a equipe decide ali, esse aqui demora um pouco mais, então vamos quebrar esse aqui em 2, a gente libera no segundo sprint e faz o enhancement do módulo em primeiro. Então não atingiu. Não é exatamente assim. Então me ajuda a clarificar isso. É assim, o grande erro que acontece é quando não se tem uma clareza de objetivo. Tá. Então, o enhancement, o módulo, o etc., que precisa ser priorizado, que precisa ser entregue, é o que tem que ser priorizado para aquele time naquele sprint. E eles trabalham overtime? Se precisar, por que não? Tá. O meu time trabalha. E aí chegou lá, falou, olha, este módulo aqui, ó, galera, tem que entregar. O que eles vão escolher? Isso aqui tem que estar entregue. Eles têm uma coisa chamada definição de pronto. Okay. O que é a definição de pronto? Para a gente que já é mais dinossauro de gestão de projetos. São os critérios mínimos de aceite. Tá. E aquilo tem que estar em linha com o objetivo que foi definido naquela semana, naquelas 2 semanas. Vamos chamar ciclo de trabalho. E o que eles vão escolher? Olha, a gente começa por essa tarefa que está aqui embaixo, ou a gente começa por essa tarefa que está aqui em cima? Você está respondido. Então, na verdade, eles escolhem o caminho para entregar aquilo técnico. Que tem que ser entregado. Porque, às vezes, exatamente, o PO ele pode não ter um detalhamento técnico tão grande quanto o time. Sim. E aí, falando em software, o cara fala, não, mas eu quero que constrói o dashboard. Mas tem que fazer o banco de dados. Não, o dashboard. Aí os caras falam, não, vou entregar o dashboard para você. Tá. Mas deixa eu fazer aqui algo que é prioritário a essa parte. Não, mas foi fundamental esse esclarecimento, por isso que eu te provoquei, porque assim, eu já vi muitas equipes Scrum, tá? Xiitas, e de devs mais experientes, tecnicamente, dizendo... Se defendendo com isso, falando, não, a equipe que define a prioridade. Não, você definir a sequência para entregar o que é prioridade para a companhia. Exatamente. Se você vai começar com o banco de dados, se você vai começar com a interface... No final das 2 semanas, é este valor
que a empresa espera. Por quê? Porque o Product Owner está em contato com os stakeholders, Sim. com os clientes, e ele tem a visão de quanto aquilo pode incrementar de grana para a companhia se aquilo for entregue. O que não se pode esquecer é o foco que o Scrum Guide, toda a metodologia, toda a literatura ágil dá em valor, desde o Lean. É o WBS, é o Work Breakdown Structure. É o WBS, a equipe define o WBS. Talvez o segundo nível Tá. da WBS. Ok. Na época que a gente usava Os no Project, milestones é o Product Owner. é o Product Owner. E Tá acabou. Ótimo. Viu, pessoal? Vocês que estão ouvindo aí. Mas ninguém tem autoridade de fazer isso. Os milestones é o Product Owner. Então, ou seja, os gateways ali, vai e não vai, é o Product Owner. O recheio, o WBS ali em segundo nível, aí sim é a equipe. Que é a solução técnica. Sim. Então o cara tá fazendo a pastilha de freio lá, talvez o gerentão lá não sabe quais componentes vão, medidas, que tipo de aço que vai, é a galera que vai definir isso. Mas no final das 2 semanas, cadê o sistema de frenagem instalado no Corsinha? É isso aí, é isso aí. Não, muito bom. Foi bem legal você ter feito esse esclarecimento, porque são um dos pontos que a gente vê frequentemente e as organizações perguntam, e aí chama-se o RH, aí o RH que precisa dirimir conflitos também, ajudar a dirimir conflitos, quando a liderança não está preparada. O Scrum tem uma solução para isso. É. No final de cada sprint, a gente faz, como você falou, o sprint review. Tá. E a gente faz a reunião mais negligenciada da Terra, que é a retrospectiva. Sprint Review, você está mostrando para o Product Owner, para os clientes, para os stakeholders que você convidou, olha, você pediu para a gente fazer o sistema de frenagem, está aqui, avalia. Está de acordo com o que eu chamei de definição de pronto? Tá. Parabéns, ouvimos palmas. Olha, não deu para... A gente fez todo o sistema de frenagem, faltou só as pastilhas. Próximo sprint vocês colocam, tal, né? Rola ali um estresse, mas enfim, a entrega física de um projeto. Mas existe outra reunião que é a retrospectiva. Okay. Eu falo que é negligenciado porque é igual teste em ISO 9000, né? É a primeira coisa que as pessoas cortam, né? E essa retrospectiva é uma reunião para você aprender processos de trabalho. Dentro dessas 2 semanas, o que nós fizemos bem? É o lava roupa suja? Às vezes não é tão suja. E às vezes, Michel, a parte mais difícil é você dizer o que você fez bem. Empurrar o muro é fácil. Você contar o que você fez bem, avaliar com o time pontos positivos daquelas entregas, normalmente é o mais difícil. Então, o empurrar, tranquilo. Então, o que eu normalmente estimulo a galera a fazer? Começar avaliando o que a gente mandou bem no projeto. Olha, a gente fez isso muito bem essa semana, entregamos de acordo com o requisito tal, olha, o feedback lá na review foi bom, tal, não sei o quê. Show. O que a gente deve manter? Qual processo, qual cerimônia, a nossa definição de pronto tá legal, show. E aquilo que a gente pode chamar de oportunidades de melhoria. E aí sim, talvez a roupa comece a ser lavada ali, tanto que quem participa é só o Product Owner, o Scrum Master e o time dessa reunião. E ali são avaliados pontos dos mais variados, desde o, poxa, você não participou da Daily Scrum, que é a reunião que todo dia tem ali para acompanhar a evolução do projeto. Olha, a solução técnica que vocês deram aqui foi péssima, faltou lá as pastilhas. Ou, putz, o nosso ambiente de trabalho, querido líder, não está proporcionando conforto, segurança para a gente. Ou a forma como você tem se comunicado não está clara, tanto que veja a quantidade de dúvidas que a gente teve nesse sprint. Enfim, é um momento para você discutir processo de trabalho, aprendizado, e dali surgem tarefas ou algum tipo de trabalho que você vai levar para a próxima sprint planning, considerar aquilo, e aí você começa a ter melhoria contínua. Então, a cada sprint, você tem essa preocupação com as pessoas, e é uma comunicação de 2 vias. Não é só o chefe falar, senta aí todo mundo que eu vou dar um feedback. Não, é uma coisa dos 2 lados. E esse aprendizado, ele incrementa valor lá na ponta no outro sprint, e isso vira um ciclo constante. É por isso que a maioria das pessoas, se entrar no Google agora e digitar Scrum, vai ver um desenho que são 2 círculos um em cima do outro, assim, que são ciclos contínuos de aprendizado. Só que todo mundo negligencia essa reunião, e não pode. Não pode. Porque o aprendizado está ali.
E a gente fala, né, que Antiga lições aprendidas. lessons learned review, né, revisão de lessons learned, né, e esse ponto eu acho interessante porque as pessoas negligenciam porque você tira ela da zona de conforto, Total. né, porque enquanto você está num daily, você está falando tecnicamente, ó, fiz, não fiz, ó, não fiz por causa Tive esse disso, eu fiz impedimento, esse tal, desafio, tal. tal. Beleza. Quando você vai para reunião de Lessons Learned Review, né, você precisa verbalizar. E normalmente, as pessoas mais técnicas são as mais introspectivas. Existem aquelas pessoas técnicas que são extrovertidas e falam bem, mas normalmente característica psicoemocional são pessoas um pouco mais recatadas. Estou dizendo tímidas, mas são pessoas mais recatadas. E existe esse problema, né, ou esse obstáculo de comunicação. Porque uma coisa é eu pensar, olha, é óbvio que aconteceu isso. O Denis tem que estar vendo. A outra coisa é eu falar para o Denis, olha, Denis, isso aconteceu e me incomodou. Eu não gostei, né? Para nós, no nosso mundo, poxa, é óbvio que ele sabe que me incomodou. Mas se a gente não verbaliza, a gente não melhora. E aí você vai para um outro sprint, acontece a mesma coisa. Um outro sprint, acontece a mesma coisa. Então, a falta, né, de comunicação clara, e aí as pessoas, as empresas, enfim, acabam focando muito no resultado e só focam no sprint plan, sprint review, sprint plan, sprint As review. pessoas não são máquinas, né? As pessoas não são máquinas e você precisa dessa roda de prosa para conversar e fazer a sua mini DR ali, né, de forma empática, de forma educada, né, colocar os pontos. E as pessoas não só devem saber falar, mas as pessoas precisam saber ouvir. E aí eu entro num ponto. Como está o daily no mundo virtual? Porque Sensacional. antes, né, da pandemia, a gente fazia as dailies ali, todo mundo em pé, aí um fala, você cutucava, apertava a barriga de um, dava um tapinha no outro, mexia com um, mexia com o outro. E essa proximidade física ajudava na quebra de barreiras da comunicação. A partir do ponto que eu começo a fazer esses reviews de forma virtual, e aí um entra com câmera desligada, sabe? Você começa aí sim a criar mais obstáculos na comunicação, e aí a tendência natural é, bom, já que ninguém fala nada, já que ninguém, vai pro próximo sprint plan e finge como é que Ou a tá. dele no WhatsApp, né? Ou a daily no WhatsApp. Então, como que você vê isso, né, nesse mundo virtual? A gente não está Olha, perdendo essa... de certa forma tá, e você tocou num dos pontos que eu mais gosto de comentar. Vamos voltar para a retrospectiva. Está numa sessão de grande aprendizado, a grande oportunidade de eu falar ali pro meu chefe o que está me incomodando, mas eu sou tímido. Ou eu estou num ambiente onde eu temo falar. Eu tinha, por exemplo, um chefe que a gente chamava ele de Darth Vader. Ele entrava na sala da consultoria, a gente já tremia porque o cara era aquele que chegava para mim. Falava, você por acaso sabe o que cada um dos seus profissionais está fazendo agora? Com palavras de baixo calão. Eu falei, olha, eu sei sim. Como é que você sabe? Você me acompanha, eu levei ele até o Kanban, porque eu já estava ligeiro que ele ia me perguntar isso. Falou, tá aqui ó, o nomezinho de cada um do que estão fazendo, tal, não sei o quê. Inclusive tem aqui umas notinhas aqui, eu não estou conseguindo ler, você lê para mim. E era o cliente que tinha deixado um agradecimento pro time e tal. Muito bom. Mas para mim tudo isso aqui é uma porcaria. Fala aí, alguém tem alguma coisa para reclamar do projeto? Ninguém tinha, né? Então esse tipo de chefe espanta qualquer tipo de comunicação. Por isso que eu bato tanto na tecla da abertura,
de permitir com que as pessoas falem. Mas tem o aspecto do fulaninho que é tímido. E se você pegar a nossa juventude, a cultura que tem tido nos jovens profissionais está cada vez pior. Eles terem a habilidade de se expressar, de se comunicar. Eu vejo jovens programadores, por exemplo, eles estão lá cabeludo, com camiseta da Marvel e tal, mas os caras não conseguem falar. Então o que é importante? Você lançar mão de técnicas de facilitação para tornar esse ambiente agradável. Sem apelar para coisas bobas, mas existem 300, 400 formas de se fazer uma retrospectiva. De modo que você pode fazer ela de modo que a pessoa não precisa revelar seu nome. Você pode usar ferramentas como o Miro ou o Mural para que as pessoas participem do modo mais lúdico, usando jogos. E nessas horas a verdade começa a aparecer e os feedbacks começam a ser muito interessantes. Então existem ferramentas das mais variadas que podem o líder pode utilizar para estimular a pessoa a falar. Então ela está falando ali de uma maneira protegida. É incrível como as coisas surgem. Eu já rodei isso numa consultoria, num projeto que a gente fez para o aeroporto de Paris. E eu não falo francês, eu falo alguma coisa parecida e falo inglês bem, mas francês... Tu ne parles pas français. Nada. Nada. E eu tinha que fazer retrospectiva com esses caras. E como é que eu vou fazer? Então a gente fez lá um quadro onde eu chamei de Anonymous, onde todo mundo podia colocar ali um post-it. Era na época física, já vou pro pós-pandemia. Todo mundo podia colocar aquilo que incomodou. Encheu de post-it tudo. Pedi para um cara traduzir lá, que eu não entendi nada. Mas o diretor lá do aeroporto falou, cara, como é que você conseguiu tirar alguma coisa desses caras? Eu falei, eles não precisaram revelar a identidade secreta deles. Mas eles revelaram aquilo que estava incomodando, que uma hora ia explodir. Então, tudo aquilo a gente avaliou, a gente pegou alguns post-its que tinham similaridade, fomos colando ali em grupos tal, e dali saiu um plano de melhoria para o time. E os caras reclamaram, Michel, do ar-condicionado muito forte. Não tem um teclado para trabalhar. Poxa, bem que os requisitos podiam ser impressos. Olha que coisa boba. E tinha 20 caras reclamando disso. O gestor, ele estava focado nos KPIs, nos dashboards. E a galera às vezes pede demissão por cada coisa boba, porque meu gestor não se preocupa comigo. Sim. Então, essa dinâmica já facilitou. Agora, no mundo pós-pandemia, a questão da Daily foi certeiro, foi um grande desafio. Porque a Daily era aquele momento de tomar um café, de fazer uma bagunça, sim, até de descontração. Mesmo que você tivesse algum desafio no projeto. Se perdeu, como é que a gente faz isso? Sim. Vamos para o Zoom. No primeiro momento, vamos colocar um fundo de brincadeirinha, vamos fazer uma zoeirinha. Passou uma semana, 2, 3 meses, 1 ano, começou a ficar chato. Eu vou desligar meu microfone, desligar minha câmera, sorte sua se eu estiver ainda ouvindo. Né? Também surgiram técnicas para fazer isso. De modo que as pessoas começaram a participar mais ativamente. E isso só vai funcionar se os caras verem valor na Daily. Se eles verem valor para ele, o ser humano é movido a interesse. Sim. Proteção pessoal. Se eles verem valor na dele, tem alguma coisa aí para mim. Eu posso não só falar aquilo que eu avancei, não só o que eu aprendi, como eu vou ter atenção. Então, quando o líder conhece algumas técnicas de conduzir uma dele de um modo um pouco melhor, respeitando, por exemplo, o time box, no máximo 15 minutos ali. Mas e se eu fizer meia hora? Não existe a polícia do Scrum. Vou olhar para a câmera aqui. Não existe a polícia do Scrum, tá bom? Você pode fazer mais de 15 minutos. Começa a ficar chato. Começa a virar status report. Aquele que a gente fazia 20 slides e apresentava um cara falando e alguns dormindo. Sim. Não é para ser assim. É para ser algo dinâmico. Tanto que a própria literatura do Scrum arrancou aquelas 3 perguntinhas. O que você fez ontem, o que você fez hoje, se há algum impedimento. Então tem sido exigido mais do líder facilitar a reunião
do que apenas ir lá e dar play na reunião. Fala, vai, fala. É muito mais do que isso. O cara que está participando tem que se sentir seguro, tem que sentir que aquilo tem valor para ele. Por exemplo, não adianta uma daily onde só o cara fala. Agora, uma daily onde o líder reconhece o que ele fez de um dia para o outro. E ele, olha, eu sei que você está tendo dificuldade aqui. Fulaninho, você ajuda uma daily de coordenação. Que, Michel, na boa, isso não mudou desde a época que a gente começou como gestor. É Sim. só um outro nome. Quando a gente fazia reunião diária de equipe. Você conectava as pessoas que podiam se ajudar. O que mudou com o Zoom pós-pandemia? Nada. Mas como a gente perdeu muito contato pessoal, novas técnicas tiveram que ser criadas. Então você faz, por exemplo, um quadro no Miro, ou no ClickUp, ou qualquer outra ferramenta que você tenha, de estimular as pessoas a moverem os post-its ali, ou games que você faz com a câmera ligada. Você tem que ser criativo. Sim. Mas o mais importante é manter a coesão do time em relação àquilo que a gente falou lá no começo, que é o objetivo da sprint. Então, todo dia a gente tem que se lembrar, e aí, galera, a gente tem que entregar isso aqui, hein? O ambiente da daily não pode ser pesado. E uma daily legal, todo mundo quer participar. Tem aqueles caras que fazem, poxa, se você chegar atrasado, você vai ter que pagar o café. Tem. Tem aqueles caras que rodam uma caneta para ver quem fala. Tem de tudo. Mas o mais importante é uma daily que as pessoas sintam-se seguras para falar. Muito bem. Agora, né? Como que eu faço o visual management no mundo virtual? Puxa, isso é bem legal. As pessoas são visuais, né? Sim. E mais de 90% do tempo a gente está visualizando coisa. Hoje em dia, tudo que você sai na rua, você está vendo o que os japoneses chamam de Kanban, que é cartão visual. Quando você atravessa a rua, você está vendo lá um semáforo. Quando você vai pedir um café no Starbucks, tem lá no seu nome. Quando você vai no médico, você tem uma senha. Quando você vai pedir um sanduíche no McDonald's, está lá. O seu lanche está fazendo, em preparação, já está feito. Então, sinais visuais, gestão visual é uma coisa que a gente, sem perceber, a gente é condicionado. Sim. Mas imagina que a gente está com uma equipe, e isso tem sido cada vez mais comum, a gente recrutar pessoas em cidades distantes, estados distantes e até países distantes. Como que a gente faz com a sincronia de time zone, com, às vezes, idioma, e liga a câmera, não liga a câmera, e ainda ter clareza sobre a gestão visual. Então, de novo, você pode lançar mão de ferramentas. Então, ferramentas que são aqueles quadros brancos virtuais, tem várias opções no mercado, onde você pega o seu backlog do que você tem que fazer, você monta em post-its utilizando técnicas, por exemplo, de story mapping, onde você tem um backbone de tudo que precisa ser entregue do seu backlog e um detalhamento de cada tarefa que precisa ser entregue, transporta aquilo para um Kanban. E aí Kanban tem Trello, tem ClickUp, tem Gira, tem outro, olha, Kanbanize, tem um monte de ferramentas que você pode usar. Usando aquela ferramenta agregada a ferramentas de teleconference, você tem uma solução que vai te ajudar a fazer a gestão visual, de todo mundo poder colar o seu post-it digital, de todo mundo poder colocar ali o seu e-mail e receber notificação quando muda de coluna, de trazer o seu cliente numa reunião no Zoom ou no Google Meet. Falou, cliente, é isso aqui que você está esperando? Nossa, sensacional. Não, vocês não entenderam nada. Então vamos arrumar agora. Então você cria o que a gente chama de workshops, diferente daquelas reuniões mais formais que tinha antigamente no pré-pandemia. Então acho que isso até rolou uma contribuição visual melhor, onde todo mundo fica na mesma página e todo mundo colabora ao mesmo tempo. Então nesses workshops todo mundo ao mesmo tempo está acessando o mesmo quadro virtual e está todo mundo colando coisa ali, está todo mundo priorizando, está todo mundo entendendo, o entendimento sai mais comum. Eu gosto mais de fazer isso com a galera numa sala de reunião, com uma caneta e um post-it, porque eu acho que até a questão sinestésica de você pegar um post-it e mudar para a coluna de eu acabei essa porcaria aqui, para mim e para o meu time faz mais sentido. Sim.
Mas o virtual, nossa, hoje a gente consegue fazer muita coisa. Consegue fazer. Agora, que sugestão que você daria, né, ou recomendação, ou, enfim, um conselho para os product owners, certo? Em termos de competências ou as habilidades soft skills, né? O que você recomendaria que eles se desenvolvessem para conseguir fazer essa condução das reuniões de uma forma leve, de uma forma que crie um ambiente em que as pessoas elas se sintam mais confiantes em exteriorizar o que elas pensam, um ambiente leve. Mesmo ele sabendo lá, ele tem, né, como ele está em contato com os stakeholders, está em contato com os clientes, ele sabe o que precisa entregar, sabe da criticidade, sabe que não pode falhar, mas que competências ele precisaria de se desenvolver para conseguir conduzir essa turma de uma forma leve, porém com resultado? Eu tive 2 alunos que foram casos peculiares. Um era executivo da Volkswagen, lá da Alemanha. Então ele trouxe todo aquele pensamento de engenheiro alemão. E o outro era um coronel da Força Aérea. Ambos com um mindset muito parecido de chegar na reunião e falar, olha, nós temos que entregar tal coisa, que se faça. Então tá aqui as especificações técnicas, manual, página 1, vamos lá. Os caras falam, tá. Ele nem perguntou se ninguém tinha entendido nada. Todo mundo entendeu. O militar perguntou, né? Todo mundo falou sim, senhor, e bateu continência. O engenheiro falou, alguém tem alguma dúvida? E todo mundo ficou com vergonha de falar. Então, alguns skills que eu... Está claro tudo aqui. Alguém tem alguma dúvida? Depois não, senhor. E nessa, todo respeito aos militares, todo respeito aos engenheiros da Volkswagen, mas esses caras me deram um pouco de trabalho. E eu tive que trabalhar algumas coisas com eles no sentido de melhorar técnicas de negociação. Negociação tem 2 partes, né? Não é só uma parte. Técnicas de comunicação. No sentido que você matou, falou, olha, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então vamos ouvir as pessoas. E dói, Michel, quando você não tem isso desenvolvido. Você tem que ficar quietinho e ouvir, às vezes, críticas ao processo. Não, mas esse processo não está claro. Como não está claro? Eu estudei 8 anos isso, eu sou pós-graduado, mestre, você que é um burro. Não é por aí. A gente tem que entender como a informação foi recebida pelaquela pessoa. Então eu falei, menos, calma, é amigo, é amigo. Então ajudei esses caras nisso. E a última foram uma atualização um pouco mais moderna, inclusive recente, de técnicas de facilitação. Como a gente facilita um workshop para tornar claro, tangível, aquilo que está dentro da sua cabeça, para que as pessoas possam compreender e te ajudar a você a alcançar seu objetivo. Como que você torna isso tangível, amigão? Então, eu sempre gosto de dizer que ele tem que ser capaz de resumir aquilo para uma criança de 5 anos e ela tem que entender. Pô, mas isso é impossível. Não é impossível. Existem técnicas que você faz isso, onde você vai exemplificar para a galera ali o que vocês têm que fazer, qual que é a sua responsabilidade, o que eu espero que vocês façam. Por isso que eu discordei daquela coisa, os caras escolhem e fazem o que querem. Não, o objetivo é esse aqui. O como vocês vão fazer é isso aqui, é dessa maneira. Aí é problema de vocês. Mas esses caras com essa visão mais militarizada, mais top-down, têm dificuldade de negociação. E eu recomendei para eles um livro do Chris Voss, Negocie como se sua vida dependesse disso. Eu conheço esse livro. Esse cara era um negociador do FBI, né? De pessoas que foram sequestradas, muito interessante. E na parte de comunicação, a gente desenvolveu técnicas desde falar com o espelho, de falar com as pessoas, de criar situações onde eles iam perder a negociação, para os caras verem como eles iam reagir. E então a gente foi medindo a performance
dos sprints. É incrível como uma vez que você muda o seu mindset, seus resultados exponencialmente aumentam. Ah, sim, com certeza, né? Porque tudo é feito por pessoas, né? Já foi-se o tempo que o chefe falava, faz porque eu tô mandando, né? Eu peguei essa época, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu peguei isso. Tanto que você chamou de chefe, né? Chama de chefe. Hoje, né, gestor, líder e tal, mas eu ainda, de vez em quando, eu uso essa palavra chefe porque era o meu chefe, né? Sem dúvida. E hoje mudou muito. E eu acho que evoluiu muito também, porque eu acho que humanizou mais o trato, né? A própria questão de alguns anos atrás, no começo aí da década dos anos 2000 mesmo, 2010, o Open Office quebrou aquelas barreiras, né? Que já tinha aquela barreira física para você entrar na sala do seu chefe, era fechado. Você tinha que bater na porta, né? A porta está sempre aberta, nunca estava. Nunca estava aberta, né? E depois veio o Open Office, hoje é o Everywhere Office, né? E a gente tem que estar não só com as portas abertas, mas não é o Anywhere Office. Anywhere Office, A gente tem que estar com a janelinha do Teams aberta aqui para falar com as pessoas, né? E saber ouvir. Então, tá aí a dica para quem quer ser Product Owner, tem que gostar de pessoas. Tem que gostar de pessoas. Tem que se desenvolver nos seus soft skills de empatia, comunicação, inteligência emocional, negociação, enfim, para que você possa conduzir aquela equipe para o resultado esperado. Bom, meu amigo, nós poderíamos ficar aqui falando o dia inteiro, mas eu tenho aqui as últimas, normalmente, que a gente faz o nosso podcast convidado, as últimas 3 perguntas que a gente faz para cada um. Primeira, durante sua carreira, durante sua vida profissional, qual foi aquele momento mais positivo, aquele momento de conquista que você lembra com muita felicidade, que você poderia compartilhar conosco? Olha, 18 anos atrás, eu estava para ter meu primeiro filho. Eu era o líder de projetos internos da empresa, numa área assim que eu chamava que era o porão do navio, porque ninguém queria trabalhar ali. Eu cuidava de sistemas internos e tal. E eu queria muito ganhar mais porque as fraldas estavam cada vez mais caras. E eu não via ali uma oportunidade de crescimento. Eu estava andando de lado, por mais que eu buscasse desenvolvimento profissional. Sabe quando você está estagnado? Eu tinha um sentimento de estagnação, de que eu não sabia como ganhar aumento, não sabia como ser promovido. E aí surgiu lá um projeto de um banco muito famoso. Eu não vou falar qual banco que é. Sim. Vermelho, mas tem 2, então. E assim, eles precisavam de um Scrum Master. Falar, legal, o que será que é esse negócio aí? Fui estudar tal. Falei, não, eu sempre quis ser um gestor, um líder de pessoas. Adorava isso, mas nunca tinha oportunidade. Então o que eu fiz? Fui lá e estudei. Estudei tudo que eu podia sobre Scrum, tirei minha certificação. Fui lá no RH na cara de pau, apliquei, fui para um processo seletivo, fui para uma entrevista com o vice-presidente da consultoria, tal. Fui lá com o cliente, fui aprovado. Meu primeiro projeto. Toquei esse projeto foi muito bom. Depois desse projeto eu fui para um segundo, e eu era o único Scrum Master certificado na empresa, aí eu acabei treinando os meus colegas, outros pares. Depois de outros pares eu acabei treinando a área toda. Depois eu fui promovido e assim foi até eu virar diretor da empresa e perceber que o que eu gostava mesmo não era de Scrum. Eu gostava de treinar gente. E foi ali que eu acabei descobrindo essa vocação e hoje eu sou sócio fundador da Mind Master Treinamentos, onde a gente treina as pessoas em gestão ágil. Legal, interessante. E o momento de maior aprendizado? Aquele momento que você fala, nossa... Rapaz, olha, profissionalmente eu tive vários aprendizados, ou momentos onde eu não queria ter tido, mas foi bom para eu ter aprendido.
eu me lembro que a gente tinha que entregar um projeto para o Banco Central e eu fiz um planejamento de um cronograma de 120 dias e tinha um pouco mais de 2.000 linhas nesse cronograma e eu fui lá e planejei, fui para Brasília, tal, falei com um monte de político, um monte de cara técnico do Banco Central. Adoraram, só que eu esqueci de combinar com os russos, né? Falei, poxa, eu preciso contar para minha equipe, né? Cara, a gente vai fazer... Cara, é impossível fazer o que você prometeu. Falei, não, para tecnologia nada é impossível. Tá bom. A gente só precisa de mais 120 dias. Bom, fui contar isso pro meu chefe nada feliz ficou. E eu fui encarregado de voltar para Brasília e meter o rabinho entre as pernas e falar, cometi um erro. Como foi doloroso. Imagino. É uma falha de comunicação, né? A gente teve um entrevistado num dos nossos episódios que falou exatamente isso. Um projeto em que ele se comprometeu sem ter todos os dados, sem consultar a equipe e acabou... Não, eu assumi um papel de arquiteto, de designer, de líder e eu até tinha contado, vou fazer isso. Tá bom. Planejei tudo e esqueci de avisar meu time. Acontece. Faz parte do aprendizado. Desculpa aí, galera. E, por fim, como que você define hoje o seu propósito? Bom, profissional você acabou de falar, sua vocação de treinar as pessoas, desenvolver as pessoas. Se quiser complementar alguma coisa a mais, e o seu propósito como pessoa? Bom, profissional é o momento mais feliz que eu tenho hoje na Mind Master, é quando um aluno meu consegue ter sucesso. É como se eu pudesse fazer uma pequena parte do sucesso dele. Como se fosse uma autorrealização. Professor, eu tirei minha certificação. Falei, nossa, que legal. Eu sei que a vida daquela pessoa vai mudar porque aconteceu comigo. Sim. Ele vai sair de uma estagnação, vai ser melhor para a esposa dele, para os filhos dele, ele vai ganhar mais, o ambiente familiar dele vai progredir e muitas vezes a mentalidade dele vai aumentar. Então eu fico muito feliz. Tirei uma certificação, fui promovido, organizei o projeto aqui que estava uma zona, graças a alguma coisa que eu aprendi aqui com eles. Então, meu objetivo profissional é esse, proporcionar evolução profissional para os meus alunos. E como pessoa, eu sou muito focado na família. Eu tenho 3 meninos e para mim a família é o principal foco que eu tenho. Então eu saio de casa por eles. Então tudo que eu puder fazer, eu acredito que nós somos uma família eterna e que cada sacrifício, cada esforço que eu puder fazer por eles e por amigos queridos, eu vou fazer para tornar eles felizes assim como eu sou por conta deles. Muito bom. Obrigado por ter vindo ao nosso podcast. É uma honra tê-lo aqui conosco, esse bate-papo. Eu acho que foi bem claro, bem assertivo nas colocações, nas explicações. Eu acho que para o nosso público vai ajudar muito e acaba ajudando também em outras reflexões pessoais, porque tudo que a gente aprende no nível profissional, eu acredito que você tem que fazer sempre uma analogia com sua vida pessoal. Sim. Né? E tudo que você consegue transpor de um lado para o outro, seja da vida profissional para o pessoal, ou pessoal para o profissional, ajuda a te edificar como uma pessoa melhor. Então, eu tenho certeza que essas dicas, essas explicações vai ajudar todo mundo que nos ouviu hoje. Obrigado. Muito bom, obrigado. Um abraço e seja ágil. Muito obrigado a todos por ouvirem o podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe seu review, eu adoraria lê-los, mande o seu inbox para nós. Até o próximo episódio, fiquem com Deus, abraços digitais.